fala em Covid, todo mundo quer saber. Ô, Fábio, você comanda isso aí então, tá? Tá bom, eu acerto com a Aninha depois. Acerta com a Aninha, só dizer o dia, a hora. E tem que ser o quanto antes, que o negócio está andando rápido, né? Se demorar muito, já acabou. Já acabou, né? Já deu. Não, mas vai ser, pelo que ela está falando, vai ser uma notícia boa. A gente está precisando de notícias boas. Né? Estamos sim. Já é bastante boa, né? Bom, vamos lá, gente. Vamos lá começar aqui. Tem alguém com o microfone aberto aí com o negócio... Vamos lá. Bom, gente, prazer estar com vocês aqui novamente. Nós vamos dar continuidade à aula aqui de AVC hemorrágico por casos, mas antes eu gostaria só de fazer uma recapitulação ultra rápida aqui da aula passada, da semana passada. Né? Então, nesse primeiro caso aqui, nós vimos uma hemorragia central no cerebelo, num paciente hipertenso. Aquela hemorragia ali envolvendo o núcleo denteado do cerebelo, a gente pensa em hipertensão arterial como sendo, a hemorragia hipertensiva como sendo a causa deste hematoma. Né? Fizemos uma revisão, mais importante, da hemorragia hipertensiva, a localização hemandatária, né? Várias outras sítios, a diferenciação entre hematoma focal agudo e as microhemorragias não relacionados diretamente ao tempo de... não relacionada diretamente entre si, um não é precursor do outro. A microhemorragia está relacionada à história crônica de hipertensão, enquanto que o hematoma focal agudo ele pode ser mais agudo, né? Ele pode ser mais precoce na história de hipertensão do paciente. No outro caso 2, nós vimos uma hemorragia lobar num paciente mais idoso com um déficit cognitivo, já com a história prévia de outras hemorragias cerebrais. Angiopatia amiloide é o diagnóstico que se impõe. Então, a hemorragia lobar espontânea em idosos que têm algum grau de déficit cognitivo é uma forma de se fazer esse diagnóstico. A definição última da angiopatia amiloide é a biópsia, que eu nunca vi ninguém fazer isso. Né? Então, há vários casos aqui de múltiplas hemorragias, a ressonância é muito pródiga em demonstrar várias áreas de siderose, hemorragias antigas, vários outros casos de múltiplas hemorragias em angiopatia amiloide. No outro caso, um paciente com uma área de hemorragia moteada, um hematoma não homogêneo, então usualmente significa que não é a ruptura de um único vaso, e aí está no meio de uma área de hipodensidade, a hemorragia é subsequente ao infarto. Pode ocorrer espontaneamente ou então ser catalisado pelo uso de trombolítico. Como aqui, um exemplo de um paciente que fez uma trombólise venosa e fez um hematoma extenso. Discrasias de todas as naturezas podem desencadear hemorragias espontâneas. Um outro caso aqui, em que nós vimos um paciente inicialmente com crise convulsiva e rotulado como um infarto, subsequentemente ele desenvolveu um hematoma espontâneo e um hematoma homogêneo, e que depois ficou configurado como um glioblastoma multiforme. Nas hemorragias tumorais, esses são os tumores mais frequentes. O adenoma hipofisário é disparado que mais sangra, mas nunca nos deixa dúvida diagnóstica pela localização, né, e pela frequência com que tem o adenoma hipofisário nas lesões daquela região. Mas o glioblastomas e as metástases são os tumores que mais frequentes sangram. Os outros são muito incomuns. Como nesse caso aqui, é uma lesão metastática, o melanoma. Outras hemorragias e metástases, paciente com hematoma agudo, desse aspecto esmaecido, lembrar da possibilidade de trombose venosa, como era o caso desse paciente, uma trombose extensa aqui no seio sagital superior. Tá? Então, mostrando o que leva, né, o surgimento de um hematoma, o hematoma no interior, o coágulo no interior do seio venoso, ele se estende para a veia, e com a veia veio os problemas no parênquima, tanto edema, quanto infarto, quanto hemorragia. Uma tipificação das lesões parenquimatosas, essa tipificação não é muito usada, mas existe.
Um outro paciente aqui, ó, com uma hemorragia associada a uma lesão heterogênea, com uma área de calcificação, e quando se injeta o contraste, é definido como uma malformação arteriovenosa. Aqui é parcialmente embolizada. E nós vimos vários casos de malformações arteriovenosa, a escala de Spetzler, é uma escala neurocirúrgica, mas que a gente acaba usando também na neuroradiologia. O diagnóstico por TC das MAVs, as MAVs, se não injetar contraste, muitas delas a gente não vai fazer diagnóstico. Friso aquela história que o Pedro Ângelo passou para o Bebeto, que o Bebeto passou para todo mundo, de que a TC sem contraste é um macete que há muito tempo não deu certo. Aqui um outro caso aqui de uma criança com a MAV extensa, e a gente volta lá na tomografia, a gente não consegue ver absolutamente nada sem contraste. Um outro caso de uma MAV extensa com veias varicosas, né, repletas por sangue, e com estase, com essa relativa estase nessas veias varicosas, tornam esses vasos mais densos. E essa menina acabou rompendo e fazendo hematoma extenso. O aspecto da RM nas malformações arteriovenosas, realçando aquele detalhe de que as hemorragias elas surgem no leito adjacente à malformação arteriovenosa. Eventualmente pode romper aneurismas de hiperfluxo, mas o usual é sangrar o parênquima adjacente por conta da isquemia crônica que a malformação arteriovenosa desencadeia no parênquima adjacente. Então, vários casos de malformações arteriovenosas que sangram. Relembrando esses casinhos, o uso em 4D da RM, a angiografia por catéter ainda é quase sempre utilizada para esses casos, para o diagnóstico e para o tratamento. A embolização, mostrei alguns casos de embolização, né, um microcatéter chegando até o nidus e lá dentro do nidus soltando esse material embolizante. Antigamente, ainda hoje se usa Istacrio, hoje tem materiais mais modernos, Onyx e outros. Casos emprestados gentilmente pela Ana Áurea aqui, ó, de embolização que ela fez. Outro casinho de embolização. Recomendo a todos que assistam às aulas que estão lá no canal do Papo Neuro. A aula do Nivaldo, hoje ele fala sobre embolização de MAV, e depois nós vamos ver na aneurisma mais tarde também as aulas do Guilherme, uma aula do Bebeto e uma outra aula do Nivaldo também, tá? Antes e após, ainda ficou um resíduozinho de nidus aqui, mas o paciente trocou a doença. Ele não está curado, mas ele tem uma doença mais branda do que ele tinha. Exemplificando aqui, ó, chamando atenção para o tratamento da embolização, o que causa no parênquima adjacente, né? Os estudos perfusionais mostram que a embolização do nidus não é tão seletiva quanto se imagina. Você causa um distúrbio muito grande também no parênquima adjacente. Tá? O tratamento de radiocirurgia, nós vimos aqui que a radionecrose que destrói o nidus da malformação, ela demora muito tempo para ser completamente cicatrizada. E, sobretudo, a quebra de barreira hematocefálica, manifesta pelo realce, pelo meio de contraste, ela permanece por muito tempo. Um exemplo aqui de um rapaz que, com mais de 4 anos de evolução, ainda tinha quebra de barreira hematocefálica. E o tratamento cirúrgico, sempre que é possível, né, remover cirurgicamente a MAV, se ela não está numa área eloquente, é superficial, é um tratamento preferencial, né? Agora vamos retomar aqui, ó, esse casinho. Então, esse paciente aqui, ó, apresenta uma hemorragia cerebelar, só que esse hematoma aqui, apesar de ser pequenininho, mas homogêneo... Alô? Alguém perguntou alguma coisa? Oi, alguém falou comigo aí alguma coisa? Gente, se não está falando comigo aí, fecha o microfone aí, por favor. Vamos lá. Então, continuando aqui, ó, esse pequeno hematominha aqui cerebelar, se ele estivesse aqui no meio do cerebelo, e se o paciente fosse hipertenso, eu ficaria na dúvida se fosse hemorragia hipertensiva. Mas nessa localização, afastado do núcleo denteado, eu vou pensar em uma causa secundária para isso, que não é hemorragia hipertensiva. Quando a gente injeta contraste no paciente, ó,
aparecem uns vasos estranhíssimos, vasos tortuosos, que normalmente a gente não vê. Normalmente, a imensa maioria dos radiologistas observa esses vasos, sabe que tem alguma coisa estranha, mas não tem ideia do que seja. O Bebeto sempre cita a célebre frase: radiologista, de uma maneira geral, não conhece essa doença, fístula dural. Por outro lado, toda vez que a gente observa um cenário como esse aqui, após injetar numa TC e aparecer um monte de vaso bizarro no meio do parênquima, espiralado assim, provavelmente a gente vai estar diante de um paciente que tem uma malformação envolvendo a dura, envolvendo um seio dural na maioria das vezes. Tá? Então, nesse caso aqui, o paciente fez uma hemorragia, provavelmente um desses vasos aqui, a fístula dural, é uma doença adquirida e ela determina uma hipertensão venosa. Provavelmente uma dessas veias aí em regime de hipertensão acabou arrebentando. Notem que o hematoma, apesar de ser agudo, ele funciona de forma semelhante à trombose venosa. A veia, quando arrebenta, uma veiazinha quando arrebenta, muitas das vezes ela faz um hematoma esmaecido. Às vezes porque é um sangramento talvez um pouco mais demoradinho, entendeu? Sangra um pouquinho e para, até ficar um pouquinho maior. Então, por essa razão, o hematoma fica um pouco, apesar de ser agudo, ele fica um pouco mais esmaecido, que apesar do quadro ser aparentemente súbito, às vezes a hemorragia já está acontecendo já devagarinho, mais um pouquinho, e acaba depois ela dando gatilho para ter alguma manifestação clínica, tá? Então, a fístula dural é uma fístula ou malformação dural, né? É uma fístula envolvendo um seio venoso, é adquirida, diferente da MAVE. A MAVE, a malformação arteriovenosa, a gente já nasce com ela. É um leito, como eu falei na semana passada, é um leito que não se capilariza. A fístula dural, não. Eu vou mostrar um desenho a seguir, em que, de forma adquirida, seja por trauma ou cirurgia, ou eventualmente uma trombose do seio leva a que determinadas substâncias angiogênicas jogadas ali naquele leito onde tem artérias muito pequenas próximas do seio dural, elas ganham uma comunicação direta com o seio venoso. Tá? Manifestação clínica depende do local, a maioria delas é nessa região posterior, occipital. Tá? São ramos da occipital relacionados aqui ao seio transverso. Então, dá sopro, zumbido pulsátil, neuropatia, exoftalmia, esse no caso de malformações durais relacionadas às órbitas. Evolutivamente surge hipertensão venosa. A fístula dural, se o seio relacionado a essa fístula tiver pérvio, dificilmente vai dar problema para o paciente. Agora, quando há uma obstrução ao fluxo venoso, aquele regime de alta pressão acaba se transmitindo para todo o sistema venoso tributário daquele seio obliterado, e com isso, então, o paciente acaba fazendo uma hipertensão venosa e ele vai ter sérios problemas. Como esse aí, teve hemorragia, ele vai ter hipertensão intracraniana, e por aí. Então, esse é o dado de com a fístula, quando o paciente tem o seio venoso pérvio, muitas das vezes ela é super bem tolerada, né? Eu me lembro de uma vez um paciente que a gente fez um exame, e o que o paciente dizia é o seguinte: rapaz, parece que tem, eu ouço uma torneira aberta aqui, ó, né? Realmente ele é sabedoria popular, né? Eu acho que ele tinha razão mesmo, tinha uma torneira aberta ali. Então, vejam aqui, ó, nesse exemplo aqui desse artigo, aqui em A eu tenho a estrutura normal. Vejam que essas artériazinhas pequenininhas, elas são relacionadas, elas inovelam aqui o seio venoso. Então, há uma relação próxima aqui entre artérias muito pequenas e o seio venoso. Então, há uma lâmina dural separando essas estruturas. Por várias razões, trauma, cirurgia, trombose, essa separação entre o seio venoso, a parede dural e esses microvasinhos arteriais, ela desaparece, cria-se uma comunicação anômala. Então, esses aqui são os tipos de fístulas durais, ou chamados de malformações durais, né? Vários raminhos arteriais ligados diretamente ao seio venoso. Aqui, vários raminhos arteriais ligados a uma veia, e essa veia drena para o seio venoso. São os vários tipos de
malformações ou fístulas durais. Tá? E de acordo com o tipo de malformação ou fístula dural, isso só a arteriografia por catéter é capaz de definir isso com mais precisão, baseado nisso se planeja o tratamento cirúrgico. O tratamento da fístula dural é romper essa conexão. A partir do momento em que você secciona, você oblitera essa comunicação, acabou a doença. Acabou completamente a doença, as veias murcham, as artérias nutridoras desaparecem. Então, o tratamento desta doença é um único só, é romper essa conexão. Não adianta obliterar a artéria nutridora, não adianta fechar distalmente o seio venoso, que não vai resolver o problema. O problema é romper essa conexão, ligar essa fístula aqui. Ó. Muito bem, então, como nesse caso aqui, observem, essa paciente tem um exame pré, aqui à esquerda, e à direita tem um exame pós-operatório. Quando eu faço contraste, eu vejo esses vasos aqui anômalos, vejo um outro vaso aqui anômalo. Então, essa é a percepção que o radiologista tem que ter. Se quando injetar o contraste no crânio, aparecer um monte de vaso aqui, que eu não sei de onde, espalhado assim, provavelmente a gente está diante de uma fístula dural. Nesse caso aqui, a arteriografia demonstrou que o pé da fístula, exatamente aquela comunicação, era nesse ponto aqui, ó. E o neurocirurgião foi lá e clipou esse ponto de conexão e já resolveu. Percebam que esses vasinhos aqui, ó, numerosos, que estão aqui no hemisfério cerebelar direito, já deram uma desaparecida aqui, ó. Do outro lado ainda tem alguma coisa, mas isso com o tempo vai sumir também. Então, esse é o tratamento. E essa aqui, ó, essa imagem aqui que parece uma macarronada aqui dessa angio-TC, é a dificuldade que a gente tem para fazer esse diagnóstico da fístula dural na angio-TC ou na angio-RM. Dificilmente a gente vai conseguir perceber esse dado, né, o pé da fístula usando o angio-TC ou angio-RM. A gente vai suspeitar da fístula e a angiografia por catéter vai definir. Às vezes nem a angiografia por catéter consegue, vai tentar definir aonde é o pé da fístula. Esse é um outro caso aqui, uma paciente abre o quadro com hemorragia subaracnoide. A princípio a gente pensa, né, em ruptura de aneurisma, mas, no entanto, aparece aqui, ó, além da hemorragia subaracnoide, uma pequena hemorragia cerebelar. Aqui, ó, o diagnóstico que eu estava tranquilo aqui, ó, aonde aquela primeira pergunta, viu um monte de sangue nas cisternas da base, na cisterna silviana, vamos tentar ver de onde é o aneurisma. Quando eu noto esse pequeno hematominha no cerebelo aqui, opa, isso aqui tem alguma coisa estranha aqui, ó. Tá distal demais, provavelmente os aneurismas que rompem, que dão esse monte de hemorragia subaracnoide aqui, são aneurisma do polígono de Willis, e o aneurisma do polígono, fica difícil ele fazer um hematoma lá no meio do cerebelo, tem alguma coisa esquisita aqui, e nesse caso aqui o paciente foi à arteriografia e definiu-se a fístula. Então, observe, uma injeção seletiva na carótida externa e rapidamente, ó, antes de capilarizar, antes da fase capilar, já aparece estruturas venosas aqui opacificadas pelo meio de contraste. Ponto. O diagnóstico da doença aqui já está feito. Isso é uma fístula arteriovenosa, porque eu estou no momento arterial e já tem contraste no interior de estruturas venosas. Agora, o passo seguinte aqui da arteriografia vai ser definir aonde está o pé da fístula, qual é o ponto da fístula. Então, isso é uma visão lateral aqui, ó, da injeção na carótida externa. Observe aqui num tempo um pouco mais avançado, o enchimento mais extenso, né, dessas estruturas venosas varicosas aqui. Aqui, ó, já ainda tem contraste na artéria e muitas veias já cheias do meio de contraste. E aqui uma injeção em que uma injeção na carótida comum, que aparece a carótida interna aqui com seus ramos, e aqui a carótida externa. Não parece que nenhum dos ramos aqui da carótida interna esteja colaborando para essa comunicação aqui, ó. Observem aqui, ó, numa visão frontal, aparece aqui que aquelas veias varicosas estavam na região posterior e mediana. Então, provavelmente aqui, ó, ao redor ali da tórcula, né, de seio reto, o deságue aqui do seio sagital superior, próximo ao seio transverso, em algum ponto dessa região, assim, próximo à tórcula, vai estar o pé da fístula.
É difícil definir isso aqui, mas é na região envolvendo a tórcula. No entanto, ramos aqui da cerebral posterior também contribuem vão se abrindo canais, até ramos parenquimatosos ali adjacentes acabam se abrindo também esses canais e colaborando para a manutenção da fístula. Tá? Então, a injeção na artéria vertebral direita também faz com que a fístula se encha. Foi feita a opção aqui, numa embolização parcial, através do seio venoso. Então, esse microcatéter aqui está navegando aqui pela jugular e vai até o seio transverso, até a tórcula, próximo à tórcula, e foi injetado aqui, injetar esse material aqui, essa cola, para polimerizar e obliterar um pedaço da fístula. Tá? Então, aqui a observação do material embolizante. Essa cola é misturada com lipiodol, né? A cola usualmente ela não é radiopaca, mistura com lipiodol para ela ficar radiopaca. Então ela acaba causando esses artefatos aqui, de endurecimento, que parece, a gente confunde às vezes com material metálico de embolização, ou mola, ou um stent eventualmente, ou um grupo de stent, mais mola. Então, quando o material de embolização, mesmo cola, faz parecer na imagem da CT que é um metal ou mola. Né? Muito bem. Esse outro caso aqui é super interessante também. Vocês vejam que é uma ressonância magnética, que é onde aparece um hematoma biemisférico, né? Ele trafega dos dois lados através do corpo caloso, e pega uma lesão hiperintensa em T1, hiperintensa em T2, então a metahemoglobina extracelular é um hematoma subagudo tardio. Além disso, aparece aqui um vaso calibroso, e aparece aqui, vendo no flare, aparece vários vasinhos agrupados. Na imagem sagital aparece aqui vários vasinhos agrupados, e relacionado isso aqui, Quando nós vimos essa imagem aqui na ressonância magnética, a primeira coisa que eu pensei e tirei rapidamente da minha mente foi angioma venoso. Eu tirei da minha mente porque até então esse caso aqui, eu nunca havia visto um angioma venoso tão grande quanto esse, e eu não imaginava que o angioma venoso, por si só, poderia sangrar. Mas a Ana também fez esse exame aqui e confirmou o diagnóstico de um angioma venoso, isso aqui. Foi o único angioma venoso que eu vi, tão grande assim, e que sem uma lesão associada, ele sangrasse espontaneamente. Usualmente o angioma venoso, quando está associado ao cavernoma, é que ele sangra, e essa associação é frequente. Às vezes tem angioma venoso com telangiectasia. O angioma venoso também é uma malformação vascular congênita. Então, nesse caso aqui, era um grande angioma venoso que sangrou. Então, friso mais uma vez, é a exceção da exceção da exceção, isso aqui. Usualmente, o angioma venoso é uma lesão, um achado de exame, não sangra, não precisa fazer controle, são lesões pequenas. E raríssimas são as vezes que eles sangram. Então, após contraste, pontos ou linhas de impregnação, na RM tem esse flow void, padrão de impregnação estrelado convergindo para uma veia. A imagem parece de um guarda-chuva, né? A hemorragia pode ser identificada, angiografia diagnóstica. Então, isso aqui é o dia a dia do angioma venoso. Essa lesão parece um tridentezinho aqui, e se dirige para uma veia de drenagem, usualmente relacionada à parede do ventrículo. Isso aqui é o dia a dia do angioma venoso. Num outro plano, coronal, às vezes num sagital, a gente consegue ver ele até melhor. Sempre relacionado quase sempre próximo ao ventrículo. Né? Em medicina não se fala nem sempre, nem nunca. Então aqui, observe na angiografia como é que é o padrão do angioma venoso. Então é um guarda-chuva e que ele se dirige para uma veia coletora. Aqui é um detalhe interessante, já que está cheio de residente aqui, a Annie Osborne, que é uma criatura maravilhosa que nos ajuda o mundo inteiro sem saber. Eu já assisti a aula dela falando sobre isso de angioma venoso, e ela usa um cabelo, tem um cabelo branco assim, né, bem grande, e quando ela fala do angioma venoso, ela solta o cabelo, balança o cabelo, e aquilo ali fica tudo espigado,
e ela é para se representar como um angioma venoso. Tá? Então, esse é o dado aqui. O angioma venoso, para alguns, é considerado até como uma malforma, como uma variação anatômica, mas para a maioria dos autores ele é considerado também como uma malformação vascular. Um outro caso aqui é o seguinte: esse rapaz aqui, ó, ele apareceu com hemorragia espontânea, fez um hematoma cerebelar. Esse hematoma aqui, ó, a primeira impressão da tomografia, ele não é um hematoma homogêneo, tem uma bolinha aqui dentro. Então, esse dado aqui isso aqui já, aquela ideia de que hematomas homogêneos é a ruptura de um único vaso, aqui fica meio difícil, porque ele tem uma bolinha aqui dentro desse hematoma. Bom, após contraste não dá para ver nada, né? E aí esse paciente fez uma ressonância, e a ressonância confirmou aquela impressão de um hematoma com uma bolinha ali dentro. Esse caso eu me lembro, eu vi com o neurocirurgião, com o Zé Ricardo, o neurocirurgião que foi meu professor lá no Pedernest. Então o Zé Ricardo, ele quando viu a tomografia, exatamente teve a mesma impressão, chegou assim: rapaz, tem uma bolinha ali dentro. Eu falei, realmente deve ser essa bolinha que sangrou. Agora, o que é essa bolinha aí? Bom, ele foi operado, isso aqui é angiografia, para mostrar que o hematoma, pelo menos nessa angiografia, ele era negativo, uma angio-RM, foi negativo, angiografia normal por RM, ele foi à cirurgia, era um cavernoma, isso aqui. Muito bem, o cavernoma, ou angioma cavernoso, como era antigamente chamado, é uma formação vascular oculta mais comum. Ela é da época onde a angiografia diagnóstica era muito frequente. Então, era um paciente que tinha algum sangramento, se fazia angiografia, não se achava nada, operava e estava lá o cavernoma. Ele não aparece na angiografia direta, né? Ele se apresenta, né, com a variedade de comportamento, eles podem aumentar ou diminuir de tamanho e surgir. O angioma cavernoso é uma lesão adquirida. Ele já se conhece, inclusive, predisposições genéticas ao surgimento desses cavernomas. Tem relatos na literatura de cavernomas surgindo ao longo do trajeto de biópsia, né? Vários cavernominhas pequenos surgindo no trajeto de agulha, pós-operatório também, enfim, trauma. O cavernoma é uma lesão adquirida, né? Por alguma razão, esses genes aí acabam gerando uma proliferação vascular e surgem canais assim cheios de sangue. Esse é o aspecto do cavernoma. As formas de apresentação, né? 75% dos casos, esses cavernomas são solitários. Quando são múltiplos, a gente pensa nessa doença familiar, né? Doença cavernomatosa. As lesões surgem no decorrer do tempo, estão associadas a trauma e cirurgia. Então, no diagnóstico pela TC, na maioria dos casos, ela não aparece na TC sem contraste. Muitas das vezes você injeta contraste e ainda assim ele não aparece, mas alguns deles, depois que você injeta o contraste, eles ficam mais visíveis, né? Usualmente lesão hiperdensa menor que 3 centímetros. Na ressonância magnética não existe cavernoma escondido, todos aparecem aqui. A sensibilidade é enorme, sobretudo das sequências ponderadas em susceptibilidade. Então, na ressonância magnética, a gente tipifica o cavernoma em quatro formas aqui. O tipo 1 é o cavernoma que acabou de sangrar, ou sangrou há poucos dias. É um hematoma envolvendo cavernoma, como o caso que nós acabamos de ver desse menino. A forma clássica do cavernoma é o tipo 2, esse aspecto em pipoca aqui, ó. São várias lojinhas, essas lojinhas têm sangues de variadas idades, e há um halo de hemosiderina ao redor. Esse aspecto aqui do halo de hemosiderina ao redor de uma lesão cheia de bolinha é patognomônico de cavernoma. Dificilmente uma outra lesão vai simular esse aspecto aqui, a gente pode cravar esse diagnóstico. O tipo 3 são lesões maiores, né, hemorragias que a gente vê no gradiente, no T2, e o tipo 4 são as microlesões. Essas lesões a gente só consegue observar nas imagens ponderadas em suscetibilidade. O gradiente eco, SWI, SWAN, dependendo da máquina.
eles só são observados aqui. Quando a gente está diante de um paciente com este aspecto aqui, ó, de várias lesõezinhas pequenas, seria recomendável estudar a família, porque a possibilidade disso ser familiar é muito grande. Aqui, ó, e nós vamos fazer um entre parênteses para observar esse aspecto aqui, ó, um trabalho que nós fizemos aqui, ó, junto com o pessoal da neurocirurgia, com o Jorge Marcondes, lá do Fundão. Então, nós fizemos estudo aqui, ó, de famílias, né? Esse é um braço do trabalho, o outro braço é genético, também foi estudado aí o gene dessas famílias, e o Brasil é um país ótimo para se estudar a doença genética, porque às vezes você pega famílias assim com 10 pessoas, isso é bastante bom. Vamos ver aqui, ó, um sumário desse caso, desse trabalho que a gente fez aqui, ó. Então, a família Sabino, olha só que beleza, né? Quantos filhos tem aqui a família Sabino. Então, o caso índice, né? O caso índice era essa mulher de 40 anos com um cavernoma lá medular, e ainda tinha um outro cavernominha lá na região parietal esquerda, e uma outra irmã com convulsões, foi fazer o exame, tinha hemorragia antiga e um cavernominha pequeno cerebelar. Aqui uma outra irmã assintomática, já com cavernominha, e uma outra irmã também, cheio lotado de cavernoma. Família Rodrigues também, vários membros. O caso índice era esse rapaz aqui com esse hematoma que nós vimos, né, frontal, passando de um lado para o outro através do corpo caloso, e com o pai assintomático e cheio de cavernoma. Tá? E um irmão assintomático também com 2 cavernominhas, não tão pequenos assim. Família Alves aqui, ó, bem numerosa, né? Uma das famílias maiores no Brasil é a família Alves. Né? Observem aqui o caso índice, né? Um paciente de 44 anos com convulsões, e aqui é um irmão de 41 anos assintomático e com um cavernoma típico aqui, ó, aquele aspecto em pipoca com halo de hemosiderina. Família Santos também, uma família grande no Brasil, né? Caso índice lá, 19 anos com hemorragia e convulsões, um tio de 52 anos com convulsões. Vocês podem estar perguntando assim, mas com esse monte de gente aqui, por que não fez de todo mundo a ressonância? A gente sugeria, né? Mas as pessoas não queriam, às vezes não queriam saber que tinha algum problema, né? Família Hoffman, olha só como é que é o aspecto do Brasil, né? Mudou o sobrenome, diminuiu o número de filhos, né? Então, o caso índice, uma mulher de 50 anos com história de convulsões, e a filha com um episódio de convulsão e um cavernoma típico aqui, ó, aquele halo em hemosiderina, e tem outras lesõezinhas aqui, ó. Muito bem, esse é o aspecto aqui do que a gente faz com cavernoma aqui, ó, parece estudando dálmatas isso, né? Diagnóstico diferencial com angiopatia amiloide, com hipertensão. Muito bem. O caso 11 aqui, ó, é um hematoma que me parece bem homogêneo aqui, com exceção dessa pequena área de calcificação aqui, que eu já achei esquisita, mas um hematoma homogêneo, paciente de 62 anos, hipertenso. A primeira, a segunda e a terceira coisa que me passou pela cabeça foi de que seja uma hemorragia hipertensiva. Né? Ao injetar o contraste, a surpresa foi isso aqui. Né? Fizemos uma angiografia e apareceu um aneurisma aqui. Ó. Vejam aqui, esse é um exame muito antigo, uma angiografia rudimentar, né, do tempo do Ronca, isso aqui, mas mesmo a angiografia rudimentar mostrou um aneurisma, um bom aneurisma aqui na trifurcação da artéria cerebral média. E vejam aqui na angiografia confirmando, aparecendo um outro aneurisminha aqui na comunicante anterior. Muito bem, então nós vamos estudar agora um pouquinho de aneurismas. Recomendo a todos que assistam às aulas, lá tem 2 aulas espetaculares, lá, né? Três aulas espetaculares lá no canal, lá do Bebeto, de que é uma aula do Bebeto com comentários do Guilherme, outra aula do material do Guilherme, belíssimo, e hoje uma aula do Nivaldo também, que ele fala de aneurismas também, tá? Muito melhor do que isso que eu vou falar agora para vocês. Então, aqui, ó, vamos conversar um pouquinho mais sobre, esmiuçar um pouquinho mais sobre aneurismas, né? Então, os tipos de aneurisma, nos interessa hoje especificamente isso aqui, aneurisma sacular
e aneurisma ateroscleróticos, né? Aneurisma traumáticos e micóticos, isso aqui já vamos ver isso posteriormente. Então, essa é a classificação de aneurisma aqui, não sei porquê, fizeram um pequeno, grande, gigante, ao invés de ser PMG, pulou de PG e XL, né? Então, até 10 milímetros, de 10 a 25 grande, gigante acima de 25 milímetros. O aneurisma fusiforme, ele costuma, esse aneurisma aterosclerótico, ele costuma dar mais problema isquêmico do que propriamente hemorrágico. Tá? Surge em pacientes idosos na carótida e, sobretudo, na basilar, parcialmente trombosado. Muitas vezes ele dá problema por ser muito grande, dá um efeito compressivo, um efeito de massa, do que propriamente romper. Então, esse é o caso aqui, o clássico, 59 anos, apesar de ser um menino de 59 anos, ele tem essa bolota aqui na frente da ponte, na topografia da basilar. Quando a gente faz a imagem coronal, aparece claramente aqui um aneurisma fusiforme da artéria basilar. O paciente, se ele tiver doença, tiver uma dislipidemia severa, diabética, ele pode fazer esses aneurismas ateroscleróticos um pouco mais precoce. Tá? Agora, o que nos interessa mesmo são os aneurismas saculares. Tá? Vamos gastar um pouco mais de tempo aqui, reforço lá, assistam as aulas lá, maravilhosas lá, as aulas que estão no canal. Tá? 90% de todos os aneurismas. Esse dado aqui é o mais importante, nós vamos voltar a esse dado de novo. 3 a 6% da população em geral. Isso aqui é dado de necrópsia, não é de angiografia. Dado de necrópsia, 3 a 6% da população em geral. De cada 100 pessoas, 6, de 3 a 6 tem um aneurisma. Muito bem, fragilidade congênita da camada muscular, estresse hemodinâmico, são teorias, porque há muitos anos atrás acreditávamos que esses aneurismas pudessem ser congênitos, hoje a gente sabe que eles são adquiridos, eles surgem. Pode até nascer com eles, mas eles surgem no meio do caminho. Então, essas são as topografias mais frequentes aqui dos aneurismas, comunicante, aqui é a comunicante anterior, sempre em bifurcação, quase sempre, comunicante anterior, a trifurcação da cerebral média não aparece aqui, mas é também muito frequente, comunicante posterior, na carótida, enfim. Essas são as localizações mais frequentes desses aneurismas. Múltiplos em 15 a 20% dos casos. E essas doenças aqui, atualmente, elas ensejam a que a gente faça exames de screening. Paciente que tem doença policística, está indicado fazer estudo por anjo-RM ou anjo-TC. Anjo-RM é melhor, que não injeta contraste, né? Síndrome de Marfan, displasias e neurofibromatose. Então, vamos ver esse videozinho aqui, essa história do aneurisma, né? Então, no videozinho ali, na parede do aneurisma, ou na parede da artéria, uma fragilidade capilar, surge aneurisma e ele cresce aqui, Essa é a história natural dos aneurismas. Naquela zona de estresse hemodinâmico, nas bifurcações, uma fragilidade arterial, na fragilidade na parede, faz com que surjam esses aneurismas. Muito bem. Então, o diagnóstico dos aneurismas aqui pela tomografia, lesão lobulada, hiperdensa ou isodensa, a impregnação pelo meio de contraste, podem ter calcificações quando eles são maiores, não é um efeito expansivo. Esse caso aqui é interessante porque ele, no mesmo paciente, mostra as possibilidades que a gente tem na tomografia de identificar o aneurisma. Então, está aqui uma TC sem contraste, a gente observa essa lesão, uma bolinha ali na topografia da bifurcação da artéria cerebral média, de cara a gente pensa numa lesão vascular. Topografia de uma artéria importante, uma lesão arredondada com calcificação periférica, aneurisma a gente manda injetar. Quando a gente injeta, não só esse aneurisma é confirmado, quanto aparece outro aqui, na bifurcação da carótida interna, em que não dá para vê-lo aqui, reiterando aquela ideia de que a TC sem contraste é um macete que há muito tempo não deu certo. Adorei essa frase, né, do Pedro Ângelo. Aqui, pós-contraste, aparecendo um aneurisma aqui, um aneurisma da carótida, né? Um paciente um aneurisma anteriorizado e ele comprimindo ali as estruturas ópticas. Esse aqui é um caso interessantíssimo. Uma paciente de 83 anos, com um passado de AVC, e teve uma tonteira. Teve uma tonteira e fez essa tomografia.
Na fase sem contraste, eu suspeito, obviamente, de uma lesão vascular aqui, ó, porque é uma bolota com calcificação periférica, injeto o contraste e nada se impregna dentro dessa bolota. Eu já começo a ficar meio que, será que isso realmente é uma lesão vascular? Faço aqui a imagem angiográfica e nada aparece, ó, o aneurisma não se enche. Vejo aqui as imagens na angio-TC, nada aparece aqui, ó. Então esse é o caso aqui, ó, de um autotratamento. O aneurisma trombosou espontaneamente e o risco aqui disso aqui sangrar é zero. O aneurisma só tem risco de sangrar quando tem algum fluxo no interior dele. Tanto que os tratamentos visam a você eliminar o fluxo no interior do aneurisma. Então esse caso aqui é um caso fantástico de autotratamento, né? Ele trombosou espontaneamente. O diagnóstico do aneurisma na ressonância, a lesão lobulada com flow void, o sinal heterogêneo nos aneurismas maiores. Quando trombosado, o sinal depende da idade do trombo. Ele habitualmente pode aparecer com sinais hiper e hipo em T1, em T2, é bem diverso, né, de acordo com a idade do trombo, laminado. A luz realça de forma mais marcante após gadolínio. Então, isso é uma angiografia não muito boa, mas um aneurisma de comunicante anterior aqui. Um outro paciente com um aneurisma um pouco maior, já aparece ele parcialmente trombosado. Essa é uma vantagem da ressonância e da tomografia em relação à angiografia por catéter. A angiografia por catéter, você só vê o interior do aneurisma. Você não consegue ver o quanto que ele tem de parede por fora, né? O tamanho real do aneurisma. A gente só consegue avaliar a luz. Então, nesse caso aqui, existe um trombo periférico e a luz do vaso ali, meio que turbilhonado. O flow void está meio heterogêneo. Um outro aneurisma aqui, ó, da carótida cavernosa, esse é um diagnóstico importante, né? O aneurisma da carótida cavernosa, ele tem um prognóstico diferente das outras topografias que eu demonstrei aqui no polígono. Como ele está dentro de uma estrutura venosa, esse aneurisma é, de certa forma, protegido. E ele roto, ele vai causar uma fístula carótida cavernosa, obviamente, mas a mortalidade é muito mais baixa do que quando ele está no interior já do espaço subaracnoide. Então, um outro aneurisma aqui, ó, de comunicante posterior, gerando aqui, ó, no caso, isso é uma outra complicação do aneurisma, mesmo que íntegro, muitas vezes, só a presença do aneurisma é capaz de trombosar o vaso distal. Aquele turbilhonamento ali no interior do aneurisma, quando ele é um pouquinho maior, é capaz de formar eventualmente trombo e fazer uma embolização distal, mesmo ele não roto. Um outro aneurisma aqui de carótida cavernosa, aqui, ó, visto na ressonância e visto na angio-RM. Um aneurisma de carótida, um aneurisma da carótida interna aqui, ó, projetado aqui anteriormente, tá? Vejam aqui, ó, da aneurisma da carótida interna. O diagnóstico angiográfico, hoje em dia, por conta da multiplicidade dos aneurismas, muitas das vezes ainda se precisa fazer uma angiografia por catéter, mas a angio-TC toma muito espaço no diagnóstico desses aneurismas, né? Então, aqui observe uma angiografia antiga, né, para mostrar como a evolução da angio-TC. E hoje o que a gente tem, já no aparelho de 64 canais, o aneurisma é super bem visto, mesmo o aneurisma aqui, ó, mais distal, aqui, o aneurisma de cerebral posterior mais distal, entre P2 e P3, aqui, ó. Oh, perdão, desculpe aqui o som aqui, tá? Então, esqueci de tirar o som aqui, ó, mas vai aparecer uma musiquinha, mas não se assustem não, tá? Só para mostrar o que a gente pode fazer, ó, tá? Observem aqui o aneurisma. Esse é um aneurisma de comunicante posterior, tá? Isso aqui é um dado interessante, já trabalhos mais antigos, mas como evoluiu rapidamente a substituição gradual, que ainda não está completa, mas está quase completa. A angio-TC já substituiu a angiografia por catéter na carótida, na aorta. No crânio ainda não substituiu completamente, mas se tem um método que é capaz de substituir no futuro, deve ser a angio-TC ao invés da angio-RM, né?
Então, como foi aumentando gradualmente, né? O problema maior foi sempre o aneurisma pequeno. Então, já no aparelho de 64 canais, ó, a sensibilidade para identificar aneurisma pequeno, comparando com o padrão ouro, é muito próxima de 100%. Então, o diagnóstico angiográfico na angio-RM, né, o contraste de fase, isso ninguém mais faz. Time of flight, o TOF é o que todo mundo faz. O gradiente eco, em algumas vezes, o gradiente eco após gadolínio, é angiogado, a gente usa de vez em quando. Tá? Então, aqui, ó, TOF, aneurisma de topo da basilar, pequenininho. Aqui um outro aneurisma aqui, ó, da carótida cavernosa, especialmente essa artéria capsular de Meconiel, para dentro, né, ele se projeta medialmente. Um outro aneurisminha aqui, ó, da comunicante posterior, tá? Um aneurisma do topo da basilar, tudo isso angio-RM, angiografia por catéter ou padrão ouro, ainda invasivo, possibilidade de múltiplos aneurismas e a sensibilidade para aneurisma muito pequeno. Então, aqui alguns aneurismas de angiografia por catéter, de comunicante posterior. Agora, então, o detalhe aqui é o seguinte: problema do dia a dia é fazer exame e identificar aneurisma. Isso é algo sério, né? Às vezes o paciente vai fazer o exame de TC ou ressonância por alguma outra razão e acaba descobrindo aneurisma e a gente estraga a vida da pessoa, né? Descobrindo doença. É a nossa função, mas isso acontece. Aí depois que você tem um aneurisma incidental, eu me lembro, acho que na aula que o Bebeto mostrou os casos dele, uma das perguntas diretas para o Guilherme foi essa: Guilherme, e aí, aneurisma incidental, o que fazer? Bom, então nós temos isso aqui, ó. Fatores de risco de crescimento e ruptura dos aneurismas: hipertensão arterial, tabagismo. Quanto maior a idade, maior o risco. E mulheres têm maior risco que os homens. Então, esses são os fatores de risco para crescimento e ruptura dos aneurismas. Tá? E agora, esse é um dos trabalhos, existem outros, é mais antigo, mas todos mostram mais ou menos isso aqui. Acompanhamento de aneurismas incidentais, por diversas razões. Às vezes o paciente tem um aneurisma roto, mas descobre um outro e acompanha aquilo ali. Então, foram acompanhados aí em intervalos de 5 anos, 4.060 pacientes, e aí eles identificaram o seguinte: aqui, aneurisma menor do que 7 milímetros, o risco é 0. De 7 a 12, à medida que o aneurisma vai aumentando, quando da circulação anterior, esse risco também vai aumentando. Em contrapartida, aneurisma da circulação posterior, mesmo menor que 7 milímetros, tem um risco maior e são de maiores morbimortalidade, né? E isso aqui é, de uma maneira geral, a morbimortalidade dos procedimentos, né? Da clipagem, da embolização. Isso é absolutamente variável, isso depende de cada serviço, de cada expertise, né? Bom, enfim. Mas o fato esse dado aqui, ó, a imensa maioria dos aneurismas que a gente acha no dia a dia são aneurismas menores do que 7 milímetros, né? E você colocar dessa maneira que o risco é 0%, às vezes, principalmente para a gente, avaliando no dia a dia, casos de ruptura de aneurisma, às vezes casos fatais, né, hemorragia subaracnoide severa, com vasoespasmo e tudo mais. Então, esse número aqui causa desconforto, mas é um trabalho científico, isso é evidência médica. E mais à frente a gente vai entender o porquê disso aqui ser 0. Então, isso aqui é um outro aspecto, né, screening de pacientes. Isso aqui não há dúvida, né, paciente com doença policística ou aquelas outras, neurofibromatose, displasia, e quando o paciente tem 2 ou mais familiares com história de aneurisma. A controvérsia é quando o paciente tem um só familiar de primeiro grau com aneurisma. Esse trabalho aqui não parece trazer benefício. É muito difícil você convencer alguém da família que perdeu algum ente querido por uma ruptura de aneurisma, achar que não vai trazer benefício fazer uma angiografia. Então, mas é controverso. 2 é certo, 1 é controverso. Agora, esse aqui é um detalhe. Aneurisma roto é uma outra doença.
Eu fiz questão aqui de separar isso em não juntar tudo, o aspecto de aneurisma íntegro com roto, por essa razão estatística aqui. Hemorragia subaracnoide é a forma mais frequente de apresentação, entre 40 e 60 anos. Esse é o detalhe que eu quero chamar a atenção aqui. Acomete 7 por 100 mil pessoas ao ano. Então, nós sabemos que de cada 100 pessoas, vamos supor aí que 6%, de 3% a 6%, que sejam 6. De cada 100 pessoas, 6 têm aneurisma. No caso aqui, 100 mil pessoas, eu diria que de cada 6 mil pessoas terão 6 aneurismas, utilizando essa estatística aqui, 7 por 100 mil. Então, reduzindo a números mais palpáveis, de cada 1.000 aneurismas, só um rompe. Esse é o dado que a gente mais frisa, e fica muito mais fácil entender aquela estatística. Estatística aqui porque fazendo estudo de aneurisma incidental se encontrou esse valor aqui, 0. Porque a história, por mais que na nossa visão nós estejamos contaminados pelas mortes e a morbidade que nós já vimos de aneurisma roto, a história natural do aneurisma não é romper. Esse é um dado... É difícil da gente... a gente está vivendo isso com o Covid, né? A história natural do Covid não é morrer. Porém, quem está em hospital não compartilha dessa opinião, do jeito que a gente está vendo assim, os casos, inúmeras pessoas morrendo, tá? Isso é um dado estatístico. Então, a metade dos pacientes que têm ruptura de aneurisma morre nos primeiros 30 dias. Então, o paciente que chega ao hospital com a ruptura de aneurisma já é um sobrevivente. Uma boa parte já ou morre na rua, ou morre em casa, tem morte súbita, porque é um quadro dramático. 35% desses pacientes morrem nas primeiras 24 horas e 20% a 40% permanecem com déficits neurológicos graves, né? Justamente por causa disso, o risco de sangramento é muito alto, né? E 80% de mortalidade após o ressangramento. Então, esse é o dado aqui, a conclusão: aneurisma roto tem que ser ocluído imediatamente, seja por via cirúrgica ou via endovascular, mas ele tem que ser ocluído. Há muitos anos atrás, tinha-se a conduta de esperar esfriar o processo. Isso já foi completamente abandonado. Então, aqui vamos ver os aneurismas que rompem. Então, esse caso aqui, o filminho aqui daquela senhora ali, com um aneurisma, ele tal, e rompeu. Muito bem. Então, o paciente aqui, com uma hemorragia subaracnoide extensa e apresenta aqui uma hemorragia frontal, aqui, um hematoma parenquimatoso. E agora a gente se reporta ao nosso caso aqui, que nós vimos anteriormente na aula que eu estava mostrando aqui, Um segundo só, deixa eu só achar aqui. Isso aqui, então, um hematoma parenquimatoso, alguma hemorragia subaracnoide na cisterna silviana, essa cisterna silviana também está obliterada. Isso aqui, hematoma intraparenquimatoso espontâneo por ruptura, 25% dos casos, associado mais aneurisma das artérias cerebrais médias e anterior distal, e propõe essa teoria nesse trabalho aqui de que aneurisma entre duas margens corticais poderiam ser mais propensos a formar hemorragia intraparenquimatosa espontânea. Volume médio alto e pior prognóstico, isso é o resultado desse trabalho. Então, voltando aqui, então, hematoma parenquimatoso, hemorragia subaracnoide extensa, né, um Fischer 4, isso aqui, mais hemorragia subaracnoide e ventricular, paciente já com hidrocefalia, sangrou para dentro do ventrículo, é uma catástrofe isso aqui. Então, aneurisma de comunicante anterior, roto. Notem aqui no detalhe o aneurisma, nessa angiografia por TC, bem antiga. Esse aneurisma que eu acabei de mostrar. Um outro aneurisma pequenininho
Isso aqui, ó, é que na experiência, quando a gente olha um aneurisma desse tamaninho, que rompe, é que faz com que a pessoa que leia aquele artigo lá de aneurisma incidental torça o nariz. Não é possível. Não consigo acreditar. Como é que o risco de sangrar um aneurisma de 7 milímetros é 0%, já que eu já vi na minha experiência aneurisma muito menores do que isso sangrar. Enfim, medicina baseada em evidência. E o fato desse detalhe estatístico de que o aneurisma, a história natural do aneurisma é permanecer íntegro, não é arrebentar. Então, observe aqui um aneurisma roto também, um aneurisma aqui da cerebral posterior. Aqui um aneurisma de P2 e ele já com infarto aqui. Isso já é consequência do vasoespasmo. Observem na angiografia por TC, já bem evidenciado, inclusive, essa geometria do aneurisma. Um detalhe interessante aqui, ó, esse paciente com hemorragia subaracnoide, né, um aneurisma da comunicante posterior, aqui à esquerda. Observe aqui no detalhe a angiografia por catéter, um aneurisma de colo largo. É difícil de embolizar por fazer por via endovascular, vai precisar de uma técnica combinada para poder embolizar esse aneurisma. Esse é um aneurisma aqui, ó, um aneurisma da paica, da artéria cerebelar posterior e inferior, e esse detalhe aqui, ó, do aneurisma lobulado significa o aneurisma roto. Usualmente, no jargão aqui, ó, dos angiografistas, utiliza-se o jargão de mamilo de ruptura, que é essa lobulação do aneurisma, usualmente sinaliza o aneurisma roto. Quando nos pacientes, quando se tem mais de um aneurisma, aquele lobulado, usualmente, a topografia ajuda, né? Mas às vezes tem dois aneurismas próximos, a lobulação do aneurisma sugere que aquele ali seja o aneurisma que tenha rompido, né? Tratamento dos aneurismas rotos, clipagem, embolização, o mais rápido possível. Vamos ver aqui esses tratamentos aqui. Volta de novo o filminho do aneurisma roto e como é feita essa clipagem e a embolização. Então, aneurisma roto e agora o tratamento desses aneurismas aqui, ó. Então, aqui o aneurisma está lá, ele está íntegro aqui nesse caso, e o primeiro tratamento é a clipagem. Então, busca-se o colo do aneurisma, insere-se o clipe e o aneurisma murcha. Isso, muitas vezes, em aneurismas grandes é preferido, né? A abordagem cirúrgica, porque o cirurgião não só ele faz a ligadura do colo do aneurisma, como ele abre o aneurisma, principalmente aneurismas muito grandes, aneurismas gigantes que têm efeito de massa, ele tem a possibilidade de abrir o aneurisma e tirar material de lá, diminuindo o efeito expansivo dele. Seria uma outra vantagem da cirurgia nesses casos. E continuando aqui, ó, outro tipo de tratamento que tem é a embolização. Então, aqui é um colo estreitinho, isso favorece a colocação das molas. O tratamento, apesar de ser colocada a mola aqui, ó, quem, na verdade, cura o paciente é a trombose, que esse é o próprio paciente, né? A trombose que essas molas induzem aqui no interior do aneurisma, que vai fazer com que o fluxo desapareça aqui dentro e, consequentemente, o exclua da circulação, e aí, então, você cura o paciente, tá? Então, aqui a clipagem, alguns casos, né? Uma hemorragia extensa, né, subaracnoide, uma ruptura do aneurisma de cerebral média, e aqui aparece o clipe metálico na topografia da cerebral média direita. Um hematoma extenso, um hematoma parenquimatoso extenso, um aneurisma também da artéria cerebral média, o clipe metálico dando esses artefatos aqui, ó. Aqui o material de embolização, a embolização. Nesse caso aqui é um paciente com hemorragia subaracnoide, um aneurisma da paica roto, nós já vimos esse caso, e aqui foi feita a embolização desse paciente, ó, e aqui, após as molas serem colocadas, o aneurisma é excluso da circulação. Se é um paciente, está curado. Como tinha uma hemorragia ventricular grande, o paciente ganhou um catéter de derivação, e aqui aparecem as molas agrupadas, formando o que chama-se de cast, né? Esse agrupamento aqui de molas no interior dele. Tá? Um aneurisma aqui, ó, da comunicante posterior, vista nas duas angiografias por catéter.
e nessa angio-RM. Observe aqui o aneurisma após a embolização, ele desaparece quase completamente. Era um aneurisma com um colo um pouquinho mais largo, tem um colo residual aqui, ó. Um dos problemas da embolização, que é um método fantástico, mas é a taxa de recidiva, né, de restauração de fluxo no interior do aneurisma, ela é muito maior do que na clipagem, né? No entanto, apesar do paciente não estar completamente curado, voltando àquela máxima de que enquanto há fluxo no interior do aneurisma, ele tem chance de sangramento, só que você troca a doença. Se era um aneurisma de 20 milímetros e ele passa a ter 2, 3 milímetros, você trocou por uma doença muito mais benigna, tá? Muito bem, aqui é um aneurisma, paciente com hemorragia subaracnoide, aqui extensa, o aneurisma da comunicante anterior e aqui o cast, né, da embolização. Como o aneurisma aparece na ressonância magnética, esse material metálico é um desastre, né, para fazer controle evolutivo, principalmente de clipagem, acaba os pacientes tendo que ir à angiografia por catéter. Se você quer ter certeza ou não se houve a restauração do fluxo no interior do aneurisma, acaba tendo que repetir a angiografia por catéter, porque os artefatos que o metal causa, tanto na TC quanto na RM, prejudicam completamente a avaliação de patência ou algum fluxo residual no interior de um aneurisma tratado. Tá? Então, isso é um casinho de uma complicação aqui que acontece realmente, as molas, elas... às vezes elas saem do aneurisma, principalmente aneurisma em colo largo. Hoje tem técnicas onde você, remodelagem, alguns estentes especiais que fazem uns diversores de fluxo, permitem com que você possa tratar aneurismas de colo mais largo, né? Mesmo fazendo remodelagem, às vezes uma mola pode se desprender, ela não ficar presa no trombo no interior do aneurisma, e nesse caso aqui acabou causando um infarto. Essa mola obliterou uma artéria mais distal e acabou fazendo um infarto aqui. É uma complicação, mas faz parte. Nos primórdios aí, que a gente, principalmente lá do Barrador, quando começou-se a fazer tratamento de embolização aqui, houve uma guerra declarada entre neurocirurgiões e neuroradiologistas intervencionistas, por conta disso, né? Então era uma guerra geral mesmo, em congressos de neurocirurgia mostrando resultado ruim de embolização, congressos de neuroradiologia intervencionista mostrando material ruim de clipagem, enfim. Essa guerra só arrefeceu quando foi publicado esse trabalho aqui em 2002. Então, quando se demonstrou que no follow-up os pacientes com a embolização tinha um follow-up melhor, aí eles arrefeceram. Usualmente há um entendimento, há aneurismas melhores para serem embolizados, como o topo da basilar, que é péssimo para cirurgia, e outros aneurismas que são melhores para ser operado, como bifurcação da cerebral média, que são piores para embolização. Mas se pegar um aneurisma de comunicante posterior, ele é bom para os dois, então acaba se dividindo. O risco de recorrência na embolização é maior do que na clipagem, são dados aqui dessa taxa de recorrência. Outros materiais, como colas, passaram a ser utilizadas, ou então isso, né, hoje em dia, com determinados aneurismas tratados com diversor de fluxo, é um estente revestido em que ele impede com que haja ou torne mais lento o fluxo no interior do aneurisma e ele precipita a trombose. Não é nenhum milagre isso, né? Uma vez que acabamos de ver um caso aqui onde o paciente trombosou, aquela senhora trombosou, fez uma autotrombose de um aneurisma grande, né? Isso aqui é um detalhe do dia a dia, né? Do que acontece. Hoje em dia o paciente que chega na emergência com hemorragia subaracnoide, ele vai, imediatamente ele faz uma angio-TC. Se tiver um aneurisma bem documentado ali naquela angio-TC, é capaz de ir para tratamento direto, seja embolização, seja cirurgia. Não é preciso mais levar esse paciente para a angiografia por catéter para que seja feito o tratamento, a proposição do tratamento. A angio-TC já tem essa possibilidade de já
no fluxograma, já encaminhar o paciente direto para o tratamento, né? Então, aqui no detalhe, vamos ver aqui alguma complicação, né, da ruptura dos aneurismas e, consequentemente, hemorragia subaracnoide. Primeiro, o vasoespasmo. Importante lembrar que hemorragia subaracnoide não tem como única causa a ruptura de um aneurisma. A causa mais frequente de hemorragia subaracnoide é o trauma. Então, o sangue no espaço subaracnoide envolvendo as artérias que faz com que elas colapsem, né? E isso aí leva ao surgimento de infarto. Então, o vasoespasmo, usualmente entre 7 e 10 dias. Então, a presença daquele sangue ao redor das artérias continuamente, elementos de degradação, aqueles produtos que o sangue tem que fazem com que a muscular do vaso entre em vasoespasmo. Então, um exemplo claro disso aqui, paciente de 51 anos com cefaleia súbita, sem déficit focal, uma TC sem contraste, aparece aqui a hemorragia subaracnoide, envolvendo a artéria cerebral média direita. Quando a gente faz a angiografia aqui, essa imagem fonte da angiografia, aparece a artéria cerebral média direita com o mesmo calibre da artéria cerebral média esquerda, aqui, tá? A angiografia por catéter não demonstrou a fonte de hemorragia deste sangramento subaracnoide. O paciente, no dia seguinte, ele faz uma RM e observe aqui, a artéria afilada. Ela tinha o mesmo calibre, já demonstrava alguma irregularidade aqui, mas aqui é nítido o vasoespasmo. E percebam que a gente vê vasos calibrosos até mais distais, e aqui, os vasos mais distais têm um fluxo um pouco mais lento. Então, esse vasoespasmo aqui, já está tendo montas suficiente para determinar um hipofluxo em todo aquele território nutrido pela artéria cerebral média, tá? Esse aqui é um detalhe de a utilização da perfusão nos pacientes que fazem hemorragia subaracnoide, você surpreender determinadas áreas focais de isquemia fazendo estudo perfusional. Nós tentamos fazer isso aí durante uma época lá no Copador, mas não prosperou. Era muita complicação, esses pacientes são muito graves, ficar levando para a tomografia para fazer um estudo relativamente experimental, quando se tem a ferramenta do Doppler transcraniano na beira do leito. Então a gente abandonou rapidamente essa ideia, mas existe, tá? Então, o paciente com pós-operatório de um aneurisma roto, e aparecem essas áreas de infarto aqui, extensas no hemisfério cerebral, do lado da onde ele teve o aneurisma roto. Áreas de infarto e ainda tem alguma hemorragia subaracnoide, o paciente em pós-op de clipagem, uma área de infarto nessa região frontal. Um infarto grande aqui na região frontal, com degeneração hemorrágica, no paciente que teve um aneurisma roto que foi clipado. Esse aqui é uma tragédia. Apesar da clipagem do aneurisma, o paciente fez um infarto extenso não só no hemisfério aonde ele teve a maior quantidade de sangue subaracnoide, como também do outro lado. O hemisfério esquerdo está cheio de áreas de infarto. Esse paciente acabou falecendo, tá? Também, isso já é sequela, né, um infarto extenso, uma área de encefalomalácia gigante aqui, num aneurisma clipado, tá? Muito bem, gente, para finalizar isso aqui, isso aqui é a imagem aérea aqui, de onde eu moro, minha praia, isso aqui, é um lugar que eu adoro aqui, e é mente de médico, né? Toda vez que eu olho aqui, para a Pedra do Pontal, que eu olho essa imagem aérea aqui, eu não deixo de pensar no aneurismazinho de colo estreito aqui, No caso aqui, o Mar aqui até fez uma clipagem aqui, desse aneurisma. Muito bem, gente, então